Gravação iniciada. Hoje é dia 12 de abril de 2022. Declaro aberta a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Presentes hoje na composição da Câmara, Dr. Douglas Cacaso, vice-presidente, a doutora Maria Alice Formigoni, o Dr. Aldo Misael Pires de Gomes e pela representação fiscal Pedro Abraão. Nós temos hoje duas sustentações orais, uma pela Eletro e a outra pela Ultrafarma. Nós temos por praxe iniciar os julgamentos dos processos com pedido de sustentação oral por ordem de chegada. Portanto, vamos iniciar pelo processo da Eletro. É um processo misto, julgamento de recurso ordinário e de recurso de ofício. O relator é o Dr. Douglas Cacaso. Ele já registrou o seu voto. Eu peço, então, para que o Dr. Douglas nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra para a doutora Silvia aduzir sustentação oral. Dr. Douglas, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Esse processo aqui está em discussão. Tem um recurso de ofício e um recurso ordinário apresentado pela Eletro. Então, as infrações são acreditou-se indevidamente ICMS, no valor indicado, no período de fevereiro de 2016 a novembro de 2018, conforme especificado nos demonstrativos 5B, 5C e 5D, por ter escriturado no registro de entradas notas fiscais emitidas com a finalidade de lançamento do crédito relativo à aquisição de bens para ativo imobilizado, as quais englobam valores cuja escrituração no controle de crédito ICMS do ativo permanente se deu em desacordo com regras previstas na legislação tributária, impossibilitando a verificação da correlação entre o crédito apropriado e o suposto imposto anteriormente cobrado. Dessa forma, restou prejudicado o controle fiscal quanto ao exercício do princípio da não cumulatividade do ICMS e, por conseguinte, a administração tributária encontrou-se impedida de exercer plenamente seu poder dever de fiscalização. Como ressaltar que o fisco deu ciência Eletro Redes sobre as incorreções constatadas na FD e ofertou duas oportunidades para corrigi-las, porém, o referido contribuinte optou por não atender essas exigências fiscais com base em argumentos que não subsistem, mesmo tendo sido alertado de que os créditos de ICMS correspondentes estariam sujeitos à glosa integral. E a segunda infração, acreditou-se indevidamente ICMS no montante ali indicado, no período também de fevereiro de 2016 a setembro de 2018, conforme especificado no demonstrativo 6B, 6C, 6D, por ter escriturado no registro de entradas notas fiscais emitidas com a finalidade de lançamento do crédito relativo à aquisição de bens para ativo imobilizado, as quais englobam valores apurados no controle de crédito do ICMS do ativo permanente, decorrentes de entrada de veículos e acessórios não relacionados diretamente com a atividade econômica praticada pelo contribuinte. Os bens em questão não compõem o sistema de distribuição de energia elétrica da Eletro Redes S.A. e não participam do processo de circulação da aludida mercadoria. O contribuinte apresentou defesa, a Fazenda apresentou manifestação fiscal e houve decisão que julgou a improcedente em parte, cancelando o item 2 do AIM. Então, teve recurso de ofício pela Fazenda, com a apresentação de parecer, houve contra-razões juntamente com o recurso ordinário, que o contribuinte apresentou, que eu vou deixar para a patrona se manifestar. A representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário. O contribuinte, ora recorrente, apresentou petição em que informa que está apresentando laudo técnico produzido por auditoria externa para corroborar os laudos técnicos apresentados com a defesa. O processo foi incluído em pauta de julgamento perante a 8ª Câmara Julgadora, em que houve por bem converter o julgamento de diligência para, diante de tais circunstâncias, que prefiro converter o presente julgamento em diligência para que o fisco manifeste-se quanto ao laudo agora apresentado pela interessada, quanto à evidência do teste de rastreabilidade, quanto aos lançamentos na forma como efetuados
e sua correção não quanto assertiva de que, quanto aos créditos CMS referentes ao ativo imobilizado e seus componentes apropriados dos livros fiscais, podem ser demonstrados pela escrituração dos blocos C e G da EFD, das notas fiscais e controles de créditos, ao contrário do que constou no presente autuação especial, porque é possível verificar a correta escrituração do bem e dos componentes e a correspondência com o valor passivo de creditamento do CMS, conforme informações de registro. Aí a autuada apresentou nova petição, o fisco apresentou manifestação, a autuada também apresentou sua manifestação, e a representação também apresentou parecer com relação à diligência. Este é o relatório do necessário, presidente. Devolvo a palavra. Agradeço, doutor Douglas. Passo, então, a palavra à doutora Silvia Helena, para que apresente sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Doutora Silvia, com a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e todos. Vou ser bastante breve. Esse processo ele já vem num trâmite aí de julgamento pela 8ª turma, Câmara, e agora vem pela redistribuição e nova composição para a 2ª. Basicamente, como disse no relatório, é uma questão de escrituração, onde houve a glosa dos créditos. Pontos que eu gostaria de reforçar hoje nessa sustentação dizem respeito ao fato de que o agente fiscal, desde o início, ele ignorou outros documentos da recorrente. Realmente houveram outras tentativas e chances de expor a questão no momento da fiscalização, que a Electro deveria realizar um tipo de escrituração, a qual não era possível no momento. Então, com base nisso, a Electro fez o trabalho que deveria ter sido feito na fiscalização. Ela fez a análise completa da escrituração fiscal, relacionando todos os blocos em conjunto, não só a análise do bloco CIAP e G, e fez a correlação entre os itens que iam ser depois objeto de um equipamento de ativo imobilizado, para então ter um aspecto, o aspecto formal ligado ao material, análise do bloco CIAP, o bloco G, análise dos demais blocos da EFD, depois o aspecto material, nota fiscal, documentos de controle, e aí seria possível verificar que não havia motivo para glosa nenhuma de crédito. Todos os bens foram devidamente escriturados e os créditos foram feitos conforme a legislação correlata. O laudo que foi juntado e que houve a manifestação fiscal, nesse laudo, nós tivemos 2 demonstrações efetivas de que esse crédito está sendo totalmente glosado de maneira equivocada. Por quê? Porque a comprovação de documentos que não foi feita pelo trabalho fiscal, porque, óbvio, existe um trabalho muito grande envolvido nisso, são insumos, são cabos que depois vão virar equipamentos. Porém, tudo isso foi relatado dentro do momento da fiscalização e o fiscal não aceitou. Dentro do laudo, na manifestação fiscal, a fiscalização ainda coloca que apenas argumentos de direito, ela não refuta o laudo em nenhum momento. Por quê? Porque, obviamente, esse laudo dá conta de mostrar que toda a escrituração estava, apesar de não ter sido feito na forma como esperava o fiscal, ela dá conta de explicar toda a operação e o crédito devido. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que, da forma como foi decidido, se a recorrente, em primeira instância, se a recorrente tivesse feito, ela também estaria sujeita a uma infração. Então, até a forma sugerida pela fiscalização não está correta. Então, a recorrente fez questão de mostrar, através de um laudo, que todos os elementos de aspectos formais e materiais dão conta dos créditos. E na parte eu só vou mencionar na parte técnica, são componentes totalmente desvinculados a bem de estoque, então são cabos, parafusos, baterias. Depois, esse bem, ele é constituído num ativo físico, que é a linha de transmissão. Depois, esse ativo vai para um registro EFD. Depois, ele é emitido uma nota fiscal com CFOP relacionado, e depois é que existe a apropriação do 1,48avos. Então, obviamente que naquele momento existia toda uma necessidade de correlacionar com um bem que ainda não existia. E o laudo hoje comprova que todos esses itens têm uma correlação com os ativos, até porque não faria sentido, ela é uma empresa de transmissão de energia. E
correlacionando essa possibilidade com a transmissão de energia, também os veículos, eles são absolutamente, né, que se refere à infração número 2, essenciais à instalação, porque eles é que fazem a manutenção e prevenção da rede de distribuição e energia. E sem instalação, prevenção e manutenção, não há distribuição de energia. A gente acaba se apegando muito à só estrutura de energia, mas a manutenção é algo que é feito constantemente. Sem isso, não há, são problemas corriqueiros e que somente um veículo consegue levar os profissionais para que façam a manutenção, não é algo que se possa fazer automaticamente ou remotamente. Então, por essas razões, eu venho requerer aqui, em nome da Electro, que seja dado total provimento ao recurso ordinário. Muito obrigada. Cumprimento a doutora Silvelena pela objetividade, pela clareza aí de sua exposição. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente seu voto. Dr. Douglas, com a palavra. Apesar das considerações tecidas tanto pelo fisco quanto pela representação fiscal, quanto à falta de justificativa para a apresentação tardia de documentos, verificamos que essa se deu para confirmar o que foi alegado em sede de defesa, conforme constou da petição de folhas 6.545, 7.026, uma vez que constou da decisão recorrida o seguinte trecho. Eu transcrevo um trecho longo aqui, aí eu vou ler alguns trechos aqui, começando no 45. Além disso, o laudo técnico apresentado não justifica a irregularidade cometida pela Electro, pois se refere propriamente ao AIM, outro AIM, atinente ao período de apropriação do crédito de janeiro de 2011 a novembro de 2015, bem como se trata de bens adquiridos de 2007 a 2010, cujo escopo do trabalho não abrange o período da acusação. O outro laudo técnico juntado, por sua vez, refere ao outro AIM, cujos créditos seriam atinentes a bens ativados em 2013. Por outro lado, o presente lançamento de ofício versa sobre bens ativados em 2014. Logo, parecer, não se relaciona com os mesmos bens tratados no presente AIM. Aí eu transcrevo outros trechos, mas aí eu passo a falar aqui. Da leitura dos excertos acima, verificamos que os documentos trazidos pelo autuado, da hora recorrente, segundo o que constou da decisão recorrida, na verdade aqui, não serviriam de prova para os presentes autos, uma vez que diriam respeito a outros AINs. Sendo assim, não prospera a alegação do fisco e reafirmada pela representação fiscal de que tais documentos não serviriam a comprovar as alegações do recorrente por intempestividade ou pelo fato de não haver justificativa para apresentação tardia, uma vez que o laudo veio para corroborar argumentos apresentados em sede de defesa. Tendo em vista que a decisão recorrida entendeu que parte da documentação trazida não serviria como prova nos presentes autos. Ocorre que a confecção de um laudo demanda um certo tempo para a sua produção e, por isso, devem ser acolhidos tais documentos e objeto de apreciação, uma vez que dispõe o artigo 19 da Lei 3.457. Aí eu vou deixar de ler aqui só para passar por brevidade. Sendo assim, o presente julgamento deve ser cometido novamente em diligência para que o fisco se manifeste sobre o laudo de forma contundente, respondendo aos quesitos formulados na decisão proferida pela 8ª Câmara Julgadora deste egrégio TIT, sob pena de cancelamento do presente AIM, por considerar que os documentos apresentados pelo contribuinte recorrente são suficientes para comprovar suas alegações e incontroversos nos presentes autos. Apenas para que fique bastante claro, o julgamento deve ser cometido em diligência para que o fisco se manifeste quanto ao laudo apresentado pela interessada, quanto à evidência do teste de rastreabilidade, quanto aos lançamentos na forma como efetuados ou sua correção ou não. E sua correção ou não quanto à assertiva de que, quanto aos créditos CMS referentes ao ativo imobilizado e seus componentes, apropriados nos livros fiscais, podem ser demonstrados pela escrituração dos blocos C e G, da EFD, das notas fiscais e controles de crédito, ao contrário do que constou da presente autuação, em especial porque é possível verificar a correta escrituração do bem e dos componentes e a correspondência com o valor passivo de creditamento do CMS conforme informações no registro G125 da FD, manifesta-se quanto à utilização dos veículos, objeto de crédito, no presente lançamento, sua real finalidade. Após o cumprimento da diligência, o autuado deve ser intimado para se manifestar, passando os autos pela representação fiscal antes de retornarem para o novo julgamento. É assim como o voto, presidente.
Cumprimento o Dr. Douglas pelo voto. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma manifestação em sessão. Eu estou terminando aqui agora, pedindo pela intempestividade dos laudos apresentados. Eu peço só mais 2 minutinhos, eu vou terminar, aí o doutor Douglas registra o voto e eu registro minha manifestação e a gente lê junto. Pode ser? Pode. O Dr. Douglas já registrou o voto. Se quiser fazer o pedido, eu concedo aí eu defiro aí a sua manifestação e você já registra. Concedido. Processo, enquanto o doutor Pedro ainda apresenta aí a sua manifestação, registra sua manifestação, o processo está em discussão. Doutor Douglas, eu verifiquei aqui que a 8ª Câmara, ela, pelo que eu entendi aí do seu voto, você levou em consideração a determinação específica da 8ª Câmara, né? E estou entendendo aí no seu raciocínio que a diligência determinada pela 4ª Câmara não foi totalmente cumprida, né? Isso, presidente. Na verdade, o fiscal, e aí reforçado aí pela representação, e aí eu acho que o Pedro deve explicar um pouco mais, eles alegam que aquela questão da intempestividade da apresentação do laudo, né? Ele até fala, o laudo foi apresentado 200 e tantos dias depois, não tem justificativa, mas, presidente, a decisão, tudo bem, o contribuinte trouxe lá os documentos, pode ser de outros AINs, mas o fundo é o mesmo, então não analisou para manter o auto. Então, agora trouxe um laudo que teria que analisar alguns quesitos e algumas questões, também deixa de analisar para falar que é intempestivo, né? A gente tem aquela questão do princípio da verdade material, que a gente sempre usa, e eu entendo que se não houver manifestação ou de outra forma, não tenho, eu vou considerar como fato incontroverso. Esse é o ponto, né? Uma vez que foi dada a oportunidade para se manifestar. Foi a leitura que eu tive aí do seu raciocínio. Inclusive, o contribuinte, as folhas 7.100 a 7.104, ela tem uma manifestação aqui por petição que faz essas ponderações nessa linha também, né? Eu pensei, eu ia transcrever trechos aí, tanto da petição do contribuinte, tanto da manifestação, mas aí eu falei, eu vou me limitar um pouquinho só para a gente limitar a discussão aqui. Mas tudo bem, vamos aguardar aí a manifestação do Pedro e a gente pode continuar discutindo. Eu já registrei, senhor presidente. É basicamente para falar a respeito do artigo 19, mas eu vou ler rapidamente. Pois já não. Deve estar disponível para os senhores. Bom, vamos lá. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, nosso parecer em retorno de diligências florestais seguintes bem elucida a questão referente à análise do laudo apresentado quando assim se manifestou. Entre outras coisas, quanto ao relatório de especialista elaborado pela EY, juntado às florestais, cumpre observar que acerca da apresentação de provas no processo administrativo tributário, assim dispõe o artigo 19 da lei, que diz que as provas devem ser apresentadas juntamente com a auto-infração e com a defesa, salvo por motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente. E o parágrafo único, nas situações excepcionadas no caput deste artigo, devem ser cabalmente demonstradas, será ouvida a parte contrária. Então, contrariando a disposição legal, a recorrente não comprovou o motivo de força maior ou fato superveniente que pudesse justificar a apresentação intempestiva dos documentos juntados após a conversão de julgamento em diligência. Diante disso, entendemos por não merecer ser acolhidos. Então, eu falando agora, quanto aos laudos técnicos apresentados, foram juntados aos presentes autos nas datas de 10/8/2020 e 9/3/2021, ou seja, no mínimo 210 dias após a interposição do recurso ordinário, 13/1/2020, motivo pelo qual não devem ser conhecidos. Assim, somos contrários à realização da diligência proposta, devendo os autos serem retornados ao relator para se manifestar sobre o mérito. Eu só gostaria de acrescentar 2 informações. A primeira é no seguinte sentido: o fato da Câmara anterior
se não me engano, a 8ª Câmara, ter convertido os autos em diligência para que houvesse aí a apreciação pelo autor do feito dos laudos apresentados, isto não vincula a Câmara atual àquela decisão, de forma nenhuma. Não houve uma decisão. Esta Câmara pode, sem problema nenhum, entender que os laudos são intempestivos e passar a análise do mérito sem problema nenhum. E outra questão é que, conforme já foi bastante realçado em nossos pareceres, a recorrente, antes que fosse elaborado o auto de infração, antes que fosse feito o lançamento de ofício, ela foi notificada a regularizar a sua escrita fiscal diversas vezes, no sentido do fisco falar claramente, olha, você não cumpriu as exigências estabelecidas pela legislação, pelo SIAP, pelo Bloco G, o fisco entra em detalhes a respeito dessa escrituração e notifica, você não contribuiu, você não cumpriu as exigências da legislação para que tenha direito a esse crédito, por favor, regularize a sua escrita fiscal, senão você vai estar sujeito ao auto de infração. Ela não procedeu à regularização da sua escrita fiscal e foi feito o lançamento de ofício. E aí também, com todo respeito ao pronunciamento da doutora patrona, por mais que ela apresente outros documentos dizendo que foi feito ou teria direito ao crédito, a legislação é clara no sentido de que tem que ser feito na forma como a legislação prescreve, senão não tem direito ao crédito. Essas são as nossas ponderações, senhor presidente. Obrigado. Agradeço a representação fiscal. O processo continua em discussão. A questão até a referência que, com todo respeito aí à manifestação do Pedro, a manifestação do fisco só faz referência aos documentos da Ernst Young que falam sobre os veículos, né? Agora tem a questão do laudo apresentado pela Price, né? Então, PwC aí, que é o que efetivamente comprovaria aí os créditos, né? A questão aqui é a seguinte, se houve, e aí tem a alegação do contribuinte que fala o seguinte, a gente não poderia ser glosado integralmente porque teoricamente houve um descumprimento de uma obrigação acessória. O que o laudo deveria comprovar, particularmente, por isso que eu estou convertendo também em diligência, é se os valores que foram objeto de crédito daria para ser para refazer e para controlar, né? O que o fisco alega que não dá, enfim, esse é o ponto principal. Se, pela metodologia, o valor é o mesmo, eu acho que a infração estaria errada, equivocada. Não vou entrar não queria entrar nessa discussão, mas eu acho que a discussão, essa é a questão do mérito, mas eu particularmente acho que se, mesmo que não cumprindo o requisito legal de escriturar como o fisco queria, se de alguma forma dá para fazer esse controle e é o que alega o contribuinte que foi feito e que o laudo se prestaria a demonstrar essa situação, né? Então, é por isso que eu acho que é importante, sim, converter em diligência, porque vai ficar a palavra de um contra o outro. Agora, se o fisco não quiser falar, para mim, particularmente, acho que está comprovado, sim, né? Vira um fato incontroverso nos autos. Aí, dando a oportunidade, nos termos disposto no artigo 19, para falar, para a parte contrária falar, eu acho, se não falar, eu acho que aí se torna incontroverso, particularmente, né? Então, esse é o ponto aí. Não é um documento simplesmente da parte, é um documento elaborado, estudado e analisado por uma empresa reconhecida e tal. Então, eu entendo que serviria como prova, né, só para ressaltar o porquê que eu acho importante o fisco falar.
Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar a doutora Silvia pela sustentação oral, o doutor Douglas pelo voto. Eu acho que, assim, não é simplesmente, nesse caso, uma juntada intempestiva de provas, acho que tem uma complexidade aí que justificaria, assim, a conversão em diligência para o fisco se manifestar de uma forma mais acurada sobre esses pontos. Agora, eu só fiquei com uma dúvida, doutor Douglas, que no antepenúltimo parágrafo do voto, no item C, está assim, apenas para que fique bastante claro, o julgamento deve ser convertido em diligência para que o fisco se manifeste. C, quanto aos lançamentos na forma como efetuados e sua correção ou não, aí, vírgula, quanto à assertiva de que, ficou faltando alguma coisa ou nessa frase ou é isso mesmo? Desculpa, doutora Manelice. Qual que é o ponto? Na letra C do seu voto, quando você elenca quais são os itens que têm que ser respondidos, na letra C parece que está faltando um complemento da frase. Ponto assertivo de que, 2 pontos, e aí... Na verdade, particularmente, assim, eu transcrevi o trecho da 8ª Câmara, né? Mas, pelo que eu também, na hora que eu estava lendo aqui, eu fiquei um pouco na dúvida, mas é que aqui, na assertiva de que, quanto aos créditos CMS, na verdade, eu acho que não seria um item D. Mas... Ele faz parte do item C, é isso? É, isso. O D eu acho que faz parte do item C. Aí acho que era bom corrigir, então, porque senão fica... Fica meio obscuro, assim, o que está sendo exigido e pode até ser... Um lapso ainda. Eu vou habilitar aqui, Douglas. Bem observado, Maria Alice. Obrigado, Maria Alice. Então, porque pelo que eu entendi nesse caso, a parte apresentou documentos junto com a defesa que foram rejeitados em primeira instância, e depois ela apresentou outros, mas ela não apresentou originalmente porque ela tinha entendido que aqueles que ela tinha apresentado seriam suficientes, né? Então, os outros que ela foi apresentando a posteriori, na verdade, se deveram ao fato de que foram rejeitados os originalmente apresentados. Então, assim, acho que não é simplesmente uma apresentação intempestiva. Teve, assim, pelo que eu estou entendendo, assim, uma certa divergência, né, sobre se seriam ou não cabíveis os documentos. Então, acho que por conta disso, eu acho que é válido converter em diligência para ter essa manifestação fiscal sobre esse laudo. A questão aí da intempestividade, me parece que ela foi superada pela 8ª Câmara. É lógico que esta atual Câmara, em nova composição, não está vinculada ao decidido pela 8ª. Ela pode, nós podemos aqui, pelo livre convencimento da Câmara, desprezar até os laudos, né? Mas a questão da intempestividade já foi aceita lá atrás, né? E a gente indeferir a prova a essa altura, depois de diligências já realizadas, que ainda estão, me parece, eu concordo aí com o relator, ela ficou incompleta, né? E agora a gente reconhecer intempestividade, desconsiderar tudo, eu acho que não é por aí, não. E realmente, como a Maria Alice frisou aí, é um caso complexo que merece realmente uma análise para que a gente fique mais claro aqui para a Câmara, para a gente poder julgar adequadamente. Eu vou acompanhar o relator. Já registrou, né, Douglas? Já sim, presidente. Já fiz só uma alteraçãozinha ali rápida, mas acho que ficou mais claro mesmo. Só tirei o D ali, eu coloquei assertiva de que, quanto aos créditos, eu coloquei um traço só para exaltar que não
Não, agora ficou bem claro. Doutor Aldo, parece que... Sim. Pois não, doutor Aldo. Esperando o doutor... vou parabenizar o doutor Douglas pelo voto dele e também a manifestação da doutora Silvia, né, e as razões aí da representação do doutor Pedro Abrão, mas também concordo com a conversão do julgamento em diligência, com as sugestões feitas pela doutora Maria Alice. Muito bem, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, julgamento convertido em diligência, à unanimidade, nos termos do voto relator. Agradeço a presença da doutora Silvia. Obrigada. E até breve. Até breve, um ótimo dia. Obrigada. Obrigado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Ultrafarma, eu sou o relator, o AIN é o 4-133-342. Eu ainda não registrei o voto, eu peço só um pouquinho de... paciência. Muito bem, o voto já está registrado. Eu passo, então, ao breve relatório. A acusação fiscal é falta de pagamento de ICMS-ST por guia de recolhimentos especiais nas entradas neste estado de São Paulo, de mercadorias sujeitas à retenção antecipada, conforme consta do relatório circunstanciado. Infração ao artigo 426-A e 303-A e 313-A e E. A multa aplicada foi o 85, inciso 1, letra E, da Lei 6374/89.
A decisão de primeira instância desacolheu parcialmente a defesa do sujeito passivo por entender que parte do direito do fisco foi atingido pela decadência, tendo cancelado a cobrança no que somente se refere às operações, mantendo o restante das acusações fiscais. Foi interposto recurso de ofício por parte do fisco. A representação fiscal se manifestou através de parecer. Até nesse caso aqui, houve pedido de improvimento do recurso de ofício. O contribuinte apresentou recurso ordinário e retificação de julgado. Foram admitidos os recursos de ofício e recurso ordinário e julgado intempestivo a retificação de julgado de folhas 4.941 a 4.945. Esse é o breve relatório. Eu passo, então, a palavra ao Dr. Rafael para que apresente a sua sustentação oral pelo prazo de 15 minutos. Dr. Rafael, com a palavra. Prezados, bom dia novamente. Serei extremamente breve, até porque esse é um tema de amplo conhecimento do tribunal, né? Inclusive foi até mesmo de objeto de matéria em jornal, então é uma decisão bastante conhecida. Também não vou me alongar muito em relação a ela, até porque, né, o relator do leading case foi o próprio Dr. José Orivaldo, na Câmara Superior, esse caso que o Dr. José Orivaldo relatou em Câmara Superior, inclusive, transitou em julgado favoravelmente ao contribuinte naquele caso. Houve pedido de retificação de julgado pela representação fiscal, mas houve o trânsito favorável ao contribuinte, cancelando uma autuação idêntica a esta. Queria só chamar a atenção pelo seguinte: nós mostramos desde a impugnação esse evidente descompasso que há, e todos nós sabemos, entre a base de cálculo ficta, né, utilizado para fim de substituição tributária, e a base de cálculo e o preço efetivamente praticado, né? Nós damos exemplos nos autos, por exemplo, vou pegar um caso só, que chama Narix adultos, são aqueles produtos nasais descongestionantes. A base de cálculo dela é mais que o dobro do valor do preço praticado, base de cálculo 5,23 e preço praticado 2,30. Né, o que comprova esse descompasso que já foi reconhecido pela Câmara Superior como caso de iliquidez da autuação. E eu queria chamar a atenção que esse entendimento da Câmara Superior, que foi relatado no passado já pelo próprio doutor José Orivaldo, ele fica ainda mais evidente com o próprio reconhecimento pelo fisco. Por que eu digo que o fisco reconhece esse descompasso entre o PMC e o preço praticado? Por quê? Porque a portaria CAT número 40, de 23 de junho de 2021, recentíssima, do meio do ano passado, ela, ciente de que o PMC gerava todo esse descompasso, essa desconformidade com os preços efetivamente praticados, porque ela usa lá, na verdade, como base de cálculo o preço máximo da CEMED, né, o preço máximo de venda, e não o preço de venda, e muito menos os preços praticados pelos medicamentos, que a portaria CAT 40, de 23 de junho de 2021, ela criou um novo a base de cálculo. Não existe mais o PMC, agora existe o PMPF. E esse PMPF, vou até usar o caso desse próprio remédio que eu já disse, que é o Narix. Como eu disse, em 2015, essa autuação ela é de alguns meses de 2015. Em 2015, a base de cálculo desse medicamento era 5,23. Vejam, em 2021, 6 anos depois, com a baita inflação que infelizmente vem assolando o país nesses anos, de 2015 para 2021, a base que a própria Fazenda adota para esse medicamento, que era 5,23 em 2015, em 2021 mudou para 3,79. Vejam, o próprio base de cálculo utilizada para ST, em 6 anos, com o aumento de preços de remédios, com inflação, diminuiu. Então, vejam, é um reconhecimento do próprio fisco no sentido de que a utilização do PMC sempre foi algo incorreto.
né? Porque se usava o preço máximo do CEMED. Então, basicamente, era isso que eu queria chamar a atenção, né? Todos nós conhecemos o precedente do Dr. Zé Orivaldo da Câmara Superior, no sentido de reconhecer a liquidez nessa espécie de autuação. Eu queria só chamar a atenção que agora o próprio fisco ele reconhece esse seu descompasso no momento em que ele, 6 anos depois, ele vem e altera muito o valor da base de cálculo dos remédios, mostrando que o preço que vinha sendo utilizado pelo PMC sempre foi fora dos parâmetros, e ele cria o tal do PMPF, que já 6 anos depois, com uma baita inflação, ele vem com valores inferiores aos que já eram cobrados. Portanto, mostra o quanto há esse descompasso e, portanto, confirmando o pedido de liquidez da autuação já trazido desde impugnação. Basicamente era isso. Prometi ser breve e agradeço a atenção. Cumprimento o doutor Rafael pela objetividade, pela clareza de seus pontos, né? Doutor Rafael, eu vou apresentar aqui um voto que eu ainda não entro no mérito, porque tem uma questão processual aqui que, inclusive, foi aduzida pelo contribuinte, né, por vocês. Então, eu vou iniciar meu voto aqui. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedente o AIM, consignando na parte dispositiva o seguinte: as folhas 4.917 a 4.930. Eu transcrevo aqui a parte dispositiva da decisão de primeira instância. Volto ao meu voto. Foram interpostos recursos de ofício pela Fazenda em retificação de julgado e ordinário pelo contribuinte. A retificação de julgado em folhas 4.942 a 4.946 não foi admitida pela decisão de folhas 5.006 a 5.008 por intempestiva, dado que o contribuinte teria sido intimado da decisão de primeiro grau em 10 de 2 de 2021, folhas 4.932, tendo protocolado sua retificação do julgado em 23 de 4 de 2021. Consta dos autos que o contribuinte também foi intimado da decisão recorrida em 25 de 3 de 2021, na forma do artigo 78, parágrafo 3º da Lei 13.457, conforme certidão de folhas 4.940. Neste eito, o contribuinte apresentou seus recursos de retificação de julgado e ordinário em 23 de 4 de 2021, dentro do trintídio legal do artigo 15, parágrafo 1º e do artigo 47 da Lei 13.457. Porém, somente o recurso ordinário foi admitido. Logo, equivocada a decisão que considerou como data da intimação o dia 10 de 2 de 2021, não obstante conste o contribuinte como intimado, como se vê da certidão de folhas 4.932. O mesmo se diga em relação à intimação de folhas de 28 de 1 de 2021 às folhas 4.931. Se assim fosse, o recurso ordinário também seria intempestivo, pois é incongruente considerar uma data para o início do prazo para interposição para a retificação de julgado e outro prazo para recurso ordinário, ex-vi dos artigos 15 e 47 da Lei 457, de 2009. Corroborando tal assertivo, observo que a retificação de julgado não suspende nem interrompe os prazos dos recursos ordinários especial, que podem e devem, por cautela, serem interpostos simultaneamente. Entendo que o contribuinte foi efetivamente intimado. Aqui eu coloquei a data errada aqui. Efetivamente intimado através da certidão de folhas 4.940, pois, ao que tudo indica, a primeira intimação da decisão recorrida foi em 10 de 2 de 2021, folhas 4.932. Que foi dirigida ou deveria ter sido dirigida à representação fiscal, tanto que logo após, esta apresentou parecer ao apelo oficial, ou seja, em 12 de 3 de 2021, certidão de folhas 4.933. O artigo 48 da Lei 13.457 estabelece procedimento de encaminhamento dos recursos de ofício ordinário quando ambas as partes forem sucumbentes, donde, primeiro, será intimado da decisão de primeira instância a representação fiscal para apresentação do parecer sobre o recurso de ofício. Após, será intimado o contribuinte para interpor, se quiser, recurso ordinário, assim como retificação de julgado, se for o caso, nos seguintes termos. Eu transcrevo o artigo 48. E aqui eu também transcrevo o artigo 15, parágrafo 1º,
que diz que o prazo de 30 dias para interpor retificação de julgado é contado a partir da regular intimação da decisão retificando. E o artigo 6º da Lei 13.457, os prazos se iniciam no primeiro dia útil seguinte da intimação da parte. A teor do escolho dos artigos 6º, 15 e parágrafo 1º e 47 e 48 da Lei 13.457 considera tempestiva a retificação de julgado interposta pelo contribuinte às folhas 4.942 e 4.946, tendo em vista a regular intimação em 23/3 de 2021, conforme certidão de folhas 4.940. Não obstante, se admitirmos que as duas intimações são formalmente regulares, é de se considerar o prazo mais benéfico ao contribuinte, pelo princípio do formalismo moderado, do contencioso administrativo tributário, como defendido por Geraldo Ataliba, e pela aplicação analógica do artigo 112 do CTN, privilegiando desta forma o devido processo legal. Por tais razões, de ofício, anulo parcialmente a decisão de folhas 5.006 a 5.008, devendo os autos retornarem à primeira instância para análise da retificação do julgado, ficando prejudicado o pedido do contribuinte de folhas 5.011 a 5.015, inclusive pelo princípio da causa madura. Eu cito aqui a questão da causa madura, em 4.014.637 da Câmara Superior, e tendo em vista a celeridade da economia processual, artigo 2º da Lei 13.457. Fica sobrestado o julgamento dos recursos de ofício e ordinário até que o retorno do processo a essa segunda Câmara, até o retorno do processo à segunda Câmara, após o exame da referida retificação de julgado pela autoridade julgadora. Então, eu estou, então, propondo conversão do julgamento de diligência para que aquela retificação de julgado apresentada pelo contribuinte seja apreciada, entendendo que foi tempestiva. Essa é a minha proposta de voto, o processo está em discussão. Só vou alterar aqui no voto uma data aqui que eu coloquei errado aqui, mas já vou fazer isso imediatamente. Eu também gostaria de me manifestar nesse processo, senhor presidente. Assim que houver o registro do voto. Eu vou aqui... Pode solicitar, Pedro, eu concedo aqui. Tá. Concedido. Já registrei a manifestação, senhor presidente. Assim que o doutor liberar, a gente procede à leitura aí e passa a discussão. Ok. Pedro, pode apresentar, então, a sua manifestação. A gente faz o debate já considerando a sua manifestação. Tá. Com todo respeito ao voto do ilustre juiz relator, entendemos que, neste caso, tendo em vista que houve um novo pedido de retificação de julgado, até coloquei entre aspas, porque não é oficialmente isso, mas foi uma petição nesse sentido, interposto pela autuada das folhas tais, de rigor que o julgamento seja convertido em diligência para que o delegado tributário de julgamento decida a respeito. Evidentemente, esse novo pedido de retificação de julgado foi no sentido de solicitar que fosse julgada tempestiva ao pedido de retificação de julgado anterior. Então, quem tem que decidir isso é o delegado tributário de julgamento, que é a autoridade para quem foi dirigido esse pedido. Então, nesse caso, ainda entendemos que não há que se falar em tempestividade ou não.
primeiro se julga esse novo pedido de retificação de julgado pelo DTJ, para depois seguirmos o processo. Aí eu continuo. Caso este não seja o entendimento desta colega da Câmara, passamos a nos manifestar acerca da tempestividade. A publicação no Diário Eletrônico de folhas tais é clara ao afirmar: ficam as partes intimadas de que foi proferida a decisão pelo órgão de julgamento competente, interposto o recurso de ofício. Vistas a fazenda pública, após o contribuinte será intimado para apresentar contrarrazões ao recurso fazendário e, em querendo, interpor o recurso cabível. Então, por que eu trouxe isso? Porque fica muito claro que as partes foram intimadas, tanto a fazenda quanto a autuada. Ou seja, a autuada já havia sido intimada da decisão de primeira instância, segundo documentos acima disponibilizado em 28/1/2021. Na pior das hipóteses, considere-se a folha de informação, intimação via portal de decurso de prazo, as folhas tais, onde consta claramente o conteúdo de que a autuada foi intimada em 10/2/2021, nos termos do artigo 78, parágrafo 3º da 13.457. Ressalte-se por oportuno que o prazo de interposição do pedido de retificação de julgado é absolutamente independente e dissociado do prazo para interposição de contrarrazões de recurso de ofício e recurso ordinário. Assim, de claridade solar a intempestividade do pedido de retificação de julgado da autuada, motivo pelo qual devem os autos retornar ao nobre juiz relator para que se manifeste sobre os argumentos de mérito, julgando o recurso de ofício e o recurso ordinário. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, Pedro, pela manifestação, cumprimento. Existe aí, só, Pedro, eu vou fazer um comentário aí da sua manifestação. Eu já tinha analisado aí as suas considerações, mas, veja, nós temos aí uma situação, eu entendo que não há uma dissociação de termo inicial dos prazos, né? Quando o contribuinte é intimado de uma decisão, ele pode interpor a retificação do julgado e o recurso cabível, que pode ser o ordinário ou o especial, né? Então, não tem um prazo para a retificação e outro para o ordinário, até porque os prazos não se suspendem, né? Não interrompe nem suspende o prazo da retificação, né? Então, eu percebi ali uma situação bem particular, esse caso, que teve uma intimação do contribuinte, me pareceu, antes da representação, né? Invertendo a ordem do artigo 48. Por isso que eu cito o artigo 48. E depois o contribuinte foi novamente intimado, né? E a representação fiscal cumpriu essa sequência. Ela apresentou parecer dentro do prazo legal, tendo por base aquela intimação do dia 10. Aí depois vem o contribuinte é intimado de novo. Aí que ele apresenta retificação de julgado e ordinário. Então, é por isso que eu acabei entendendo que havia tempestividade, sim, da retificação de julgado, considerando a data do dia 25/3 da intimação dele, tanto para retificação quanto para recurso ordinário. Então, eu acho que esse que talvez seja, me pareceu aí, dentro da sua manifestação, esse que é o nosso ponto de divergência, que há prazos autônomos, né, para retificação e ordinário. Eu entendo que não. Então, eu entendo, que, inclusive, que são prazos autônomos, por quê? Porque a primeira notificação que ele recebeu foi no seguinte sentido: houve uma decisão de primeira instância, tome conhecimento dela, no sentido de que houve um cancelamento parcial do auto e a Fazenda vai interpor recurso de ofício. Foi interposto recurso de ofício. Então, isso é uma notificação. A próxima notificação que existe nos autos é: apresente o recurso cabível neste caso. Então, uma é para tome ciência da decisão, a outra é apresente o recurso cabível. Ele não apresenta recurso contra a retificação de julgado. A retificação de julgado não é um recurso. Então, por isso que são prazos diferentes. E a legislação é clara: uma vez interposta, uma vez proferida a decisão, o contribuinte tem, ou a Fazenda, né, tem 30 dias da prolação da sentença para entrar com retificação de julgado. Então, a segunda notificação que o doutor se refere é para apresentar um recurso ordinário da decisão de primeira instância. Então, nada tem a ver com o prazo para apresentação da retificação de julgado. Esse é o nosso entendimento. Pois não, Maria Alice. Então, eu gostaria de cumprimentar o doutor Rafael pela sustentação oral, o doutor Orivaldo pelo voto, o doutor Pedro pelas considerações, mas eu já tive um outro entendimento dessa questão.
Eu acho que essa peça que o contribuinte apresentou à folha 5.011, apesar dele ter denominado pedido de retificação de julgado e ter feito referência ao artigo 15 da lei, eu entendi que não se trata de uma retificação de julgado, é um recurso contra a decisão de folha 5.006 e 5.008, porque retificação de julgado seria de alguma decisão, e não teve decisão, simplesmente teve uma determinação de não acolhimento do primeiro pedido de retificação de julgado proferido pelo a folha 5.006, 5.008. Então, acho que a rigor... pelo DTJ, né? É pelo DTJ. Acho que a rigor, essa peça de folha 5.011 não é um pedido de retificação de julgado, é só um recurso de uma decisão administrativa. Não teve, assim, uma decisão de nenhum órgão de julgamento do tribunal para justificar essa denominação de PRJ. Então, acho que quem poderia julgar essa decisão seria o presidente do tribunal. Maria Alice, na minha decisão, eu estou entendendo como prejudicado esse pedido que você está falando. Eu não estou nem conhecendo. Esse do 5.011? Eu estou dizendo aqui que está prejudicado, tendo em vista que eu estou reconhecendo a tempestividade da retificação de julgado de folhas, cadê 4.942. Eu entendi que quem poderia julgar esse pedido aí de folha 5.011, esse recurso, seria o próprio DTJ, não nós. Acho que deveria ser. Então, Maria Alice, eu estou pedindo para converter em diligência para julgar a retificação de julgado interposta contra a decisão de primeira instância, não essa que você está se referindo. Essa daí eu não estou nem conhecendo. Eu estou entendendo que esse pedido está até prejudicado. Eu estou reconhecendo a tempestividade da retificação de julgado. Existe uma retificação de julgado de folhas 4.940. 4.942. Então, mas é que ela não chegou nem a ser admitida. Então, na decisão de folha 5.006, 5.008, não teve nem admissibilidade, tanto que ela não foi. O primeiro PRJ não chegou nem a ser distribuído para as câmaras. Então, Alice, eu estou anulando parcialmente a decisão de folha 5.006, 5.005, né? Sim. 5.005 a 5.008, que reconheceu a intempestividade da retificação de julgado de folhas 4.942. Né? Essa retificação de julgado é contra a decisão de primeira instância. Essa outra, teve uma segunda retificação de julgado, sim, né? Que essa não estou nem conhecendo. Essa daí eu não estou nem conhecendo. Eu estou julgando prejudicado esse pedido. Não estou nem conhecendo dele. É a retificação de julgado, o que eu estou dizendo é aquela retificação de julgado que foi considerada intempestiva, eu estou considerando como tempestiva. Que tem duas retificações de julgado. Sim. Então, doutor Orivaldo, mas como a primeira foi considerada intempestiva pelo DTJ, eu não sei se nós temos competência para reverter essa decisão. Não, seria o caso de retornar ao DTJ mesmo, ou como o doutor Pedro... eu acho que eu vou acolher essa manifestação do doutor Pedro. Acho que seria o caso de converter em diligência para que o DTJ decida a respeito. Isso, é isso que eu estou pedindo, exatamente, porque senão vai ter uma... Entendeu? Mas são pedidos diferentes, doutor. O meu pedido é para que esse segundo pedido de retificação de julgado é como se fosse um pedido de reconsideração ao DTJ, para que ele verifique se ele realmente tem um investimento ou não. A questão do doutor
no sentido de que determinando a tempestividade. Eu não estou pedindo isso, eu estou pedindo para que haja uma reconsideração, para que o DTJ julgue novamente e verifique se ele reconsidera a sua decisão com relação à tempestividade ou não. E por que eu me manifestei nesse sentido? Porque eu confesso aos senhores que eu nunca peguei um caso desse tipo e eu tentei fazer um paralelo com o nosso procedimento em Câmara Superior. Então, quando a Câmara Julgadora profere alguma decisão e a representação fiscal entende que é questão de um pedido de retificação de julgado, a gente faz esse pedido de retificação de julgado e quem julga é o presidente do TIT. Ele indefere ou não. Em inúmeros casos, ele indefere e nós entramos com pedido de reconsideração desse indeferimento. Isso é comum em Câmara Superior. A rigor, a doutora Maria Alice colocou muito bem, teria que ser a autoridade superior ao presidente do TIT, porque eu estou, entre aspas, recorrendo a ele. Então, deveria ser o CAT, por exemplo, para julgar, mas não é o que acontece, é o próprio presidente do TIT que julga novamente. Então, nesse sentido, é razoável o pensamento da doutora Maria Alice que fosse autoridade hierárquica superior ao DTJ, e aí seria o presidente do TIT, mas fazendo um paralelo com a Câmara Superior e com o nosso procedimento, então volta esse novo pedido de retificação de julgado como se fosse um pedido de reconsideração para que o próprio DTJ julgue, mas julgue se há a tempestividade ou não. O doutor está determinando que está declarada a tempestividade. E eu também concordo com a doutora Maria Alice que esta competência da admissibilidade não é nossa. Nós não podemos julgar nesse sentido. O DTJ que tem que julgar nesse sentido. Pedro, eu acho que está tendo um pouquinho de confusão, talvez, não sei se o meu voto foi claro. A única coisa que eu estou dizendo aqui no meu voto é o seguinte: a retificação de julgado ela é tempestiva. Estou devolvendo para a DTJ para ela analisar os requisitos de admissibilidade. Só, mais nada. Eu não estou dizendo para ela analisar mérito, porque a DTJ ela tem competência para receber, ver a admissibilidade e aí acolher, desacolher, ou se ela entender que tem que mandar para o presidente. Eu não estou mandando ela analisar o mérito da retificação do julgado. Estou pedindo para ela. Eu estou reconhecendo a tempestividade e devolvendo para ela analisar os requisitos do artigo 15. Só isso. Eu não sei se não ficou claro, eu posso até fazer algum ajuste aqui para deixar claro isso, né? Por quê? Eu só estou reconhecendo a tempestividade, porque a retificação do julgado ela não foi, ela foi indeferida por intempestividade, não por ausência de requisitos. Ela nem chegou a ser analisada os requisitos do artigo 15, se tem erro de fato, se não tem, ela nem chegou a fazer isso. Então, a minha determinação é tempestivo, volta para a DTJ, que é a competente, para ver se os requisitos do artigo 15 estão presentes. É só isso. Está perfeito, é que a gente entende, eu entendo, pelo menos, que o segundo pedido de retificação de julgado deve ser conhecido, deve ser analisado pelo DTJ. Então, o que o doutor passou por cima, não conheceu, eu entendo que tem que ser conhecido. Você entendeu? Porque se eu reconheci a tempestividade da primeira retificação de julgado, o pedido foi nominado como segundo retificação de julgado, eu nem estou conhecendo, ficou prejudicado, porque não faz sentido. Então, eu estou... Entendeu? Porque é um pedido... Mas é que esse pedido, ele não é uma retificação de julgado, é um pedido incidental de reconsideração, talvez. Mas também tem uma... eu não quero entrar aí nessa discussão se caberia ou não retificação de julgado de uma eu até não vou entrar nesse mérito, mas porque eu estou reconsiderando, eu estou reconhecendo a primeira tempestividade, então eu não estou nem conhecendo dessa segundo pedido de retificação. É só isso, né? Então, não, está claro, eu entendo que esse segundo pedido é dirigido ao DTJ. É a reconsideração do DTJ, não a Câmara. A Câmara não poderia fazer isso. Quem tem que fazer é o DTJ. Então, mas é isso que eu estou determinando. É DTJ. Não, quem decide a tempestividade. A Câmara não pode determinar a tempestiva. Quem tem que decidir isso é o DTJ. Mas se ela reconhecer a intempestividade e a Câmara julgadora que tem um pedido do contribuinte entendendo que, questionando isso, a tempestividade da retificação do julgado. Então, quem tem que decidir é o DTJ.
Bom, são posicionamentos. É só para entender a lógica, Tá claro. A lógica do meu entendimento aqui. É isso que eu estou expondo aqui, né? Uma questão lógica, né? Então, a observação da Maria Alice, essa retificação de julgado aí, né, protocolada, as coisas 5.011, 5.015, eu nem estou conhecendo, né? Estou conhecendo reconhecendo a tempestividade da primeira, que é contra a decisão de primeira instância, que foi interposto retificação de julgado e recurso ordinário, como comumente acontece aqui na segunda instância. Se interpõe retificação de julgado e recurso especial simultaneamente, porque a retificação de julgado ela não interrompe nem suspende os prazos. Doutor Orivaldo, eu acho que eu vou fazer aqui uma preferência rápida, só para deixar mais claro assim, meu ponto de vista, tá bom? Tá bom. Eu vou solicitar aqui. Pode, eu concedo. Concedida. Obrigada. É uma situação processual bem particular essa daqui, né? Porque ficou essas intimações. Em particular, nunca vi um caso desse, não.
Já me antecipando aqui, primeiro parabenizando o doutor José Orivaldo aí pelo voto, pelo doutor Rafael pela sustentação e o doutor Pedro pela manifestação. E aí, já antecipando, né, que o voto de preferência da doutora Maria Alice também deve ser no sentido de acolher as razões da representação fiscal. Efetivamente, aqui no artigo 15 da Lei 13.457, fala que no parágrafo 2º, compete ao delegado tributário de julgamento e ao presidente do TIT fazer o exame de admissibilidade do pedido de retificação, que foi exatamente o que o delegado fez, né, aqui em folha 5.006 e 5.007, não acolhendo. Então, realmente é o caso de se devolver, de se interpretar esse novo pedido que foi feito após, né, de folha 5.006, perdão, folha 5.011, como pedido de reconsideração, e daí devolver essa matéria para como se fosse um pedido de reconsideração do exame de admissibilidade para a DTJ. Né? Só para consignar, já para poder antecipar, porque deve ser esse o sentido do voto de preferência da doutora. Doutor Aldo, só para complementar aí, eu entendi a sua manifestação, né? Eu acho que seu entendimento, divergindo do meu, é só com relação a que a DTJ também analisa a tempestividade. Acho que é esse sua é isso? O argumento de que a análise da tempestividade já foi feita pela DTJ, acho que não caberia que a Câmara decidir sobre essa tempestividade, que é um dos requisitos da admissibilidade, né? A gente precisa devolver. Eu acho que a gente precisa interpretar como se esse pedido de reconsideração apresentado após o despacho negativo da admissibilidade fosse interpretado como um pedido de reconsideração que acabou sendo atravessado, esquecido, digamos, até a distribuição aqui na Câmara. É que a parte impugna a tempestividade, né? Então, como eu entendo que essa sequência de intimações aí, eu analisei as intimações, tá bom, eu estou acolhendo aqui a manifestação da parte, né, entendendo que é tempestivo. Então, analise os requisitos, né, que se tiver presente os requisitos de admissibilidade, é aí que o julgador, né, a DTJ, se é caso de erro de fato ou não, né? Eu acho que no frigir dos ovos, tanto o seu voto quanto a manifestação do doutor Pedro Abrão são no sentido de que a DTJ se manifeste, né? Só que a diferença é que o senhor já pulou a etapa da tempestividade, ao passo que o entendimento da representação fiscal, e se eu estiver errado, o doutor Pedro me corrige, né? Que no sentido de que ele sequer pode ser, a gente não pode dar a gente não poderia ter considerado essa tempestividade, que seria matéria exclusiva de ou DTJ ou o presidente do TIT, né? A rigor aqui do disposto do parágrafo 2º do artigo 15. Mas acho que no fim das contas, o DTJ, acho que ele vai acabar tendo a oportunidade, inclusive, de se manifestar, porque o seu voto está muito bem elaborado, explica muito bem conceitualmente os artigos aqui da Lei 13.457, que ele vai acabar se manifestando, né?
Provavelmente, quer dizer, não dá nem para dizer o que ele vai se manifestar. Né? Eu cheguei a pensar nisso, até eu ponderei bastante quando eu vi a manifestação do Pedro, mas suponhamos que a DTJ mantenha a intempestividade. Tá. O contribuinte vai insistir na tempestividade. Aí nós vamos ter que analisar de novo se é tempestivo ou não. Aí o processo volta para chegar no ponto que nós estamos hoje, né? Então, eu pensei o seguinte, na celeridade e economia processual, se tiver todo mundo convergindo, é tempestivo, então vamos já, inclusive eu cito aqui até a questão da causa madura, então, eu encurtei mesmo o caminho, é isso mesmo, né? Eu pulei a etapa porque eu entendo que realmente é manifestação. Né? Existe aí uma manifestabilidade aí na minha visão, né? Por isso que eu antecipei mesmo. O caso realmente é inusitado, né, de pedido de retificação de julgado misturado aí com recurso de ofício e recurso ordinário, e pode até ser que tenha havido boa-fé do contribuinte, acredito que tenha havido, de chegar nesse prazo, de ter interpretado o prazo, né? Mas aí eu acho que a matéria também, como mexe com competência de julgamento, de poder tomar o poder de decisão, acho que é interessante devolver nos termos que, aliás, eu já estou até lendo aqui a preferência da doutora Maria Alice. Já está disponível a minha preferência. Pode apresentar, então, Maria Alice, por favor. Posso. Então, assim, olha, para evitar repetições desnecessárias, adoto o bem elaborado relatório do ilustre Dr. José Orivaldo Pérez, a quem rendo minhas homenagens. Entretanto, peço vênia para divergir de alguns aspectos de seu entendimento, embora esteja de acordo com o encaminhamento do processo em diligência ao DTJ. Considero que a petição de folha 5.011 e 5.014 do contribuinte, embora denominada de petição de pedido de retificação de julgado com fundamento no artigo 15 da Lei 13.547 de 2009, configura mero pedido administrativo de reconsideração da decisão de folha 5.006 e 5.008 da DTJ, que, por sua vez, indeferiu o pedido de retificação de julgado relativo à decisão de primeira instância de folhas 4.917 seguintes. Daí, entendo que não cabe a essa Câmara Julgadora conhecer nem manifestar-se sobre nenhum aspecto desse pedido de reconsideração, devendo o processo ser encaminhado ao DTJ para que ele conheça ou não sobre esse pedido e, sendo o caso, lhe dê provimento. Ok, está bem claro. É aquilo que o doutor Aldo, né, acabou de dizer, né? É a forma como vai devolver, então. Exatamente, o doutor Aldo colocou muito bem a questão. Esse é o nosso posicionamento também. A Câmara não tem competência. A doutora Maria Alice está falando isso também. Quem tem que decidir isso é o DTJ. Então, quando o doutor Orivaldo fala, eu estou encurtando o caminho para que, vamos supor que o DTJ mantenha a intempestividade, ele venha para cá e a gente aí, daqui a 6 meses, 1 ano, determine que se volte como tempestivo, com todo respeito, acho que a Câmara não pode fazer isso. Quem decide é o DTJ, ele decidiu, está decidido. Esse é o nosso posicionamento. Como o contribuinte impugna essa questão, aí, como é matéria que pode ser está sendo devolvida ao tribunal, por isso que eu fui por esse caminho. Mas eu acho que é um caso bem particular, e é natural que tenha divergências. Eu acho que é bem salutar aqui a gente discutir, né? Porque é uma situação bem particular mesmo, né? Acompanhei aí as discussões. Eu vou pedir vênia aí para o Pedro, para Maria Alice e para o Aldo. Eu vou concordar com o presidente. Eu vou acompanhar o presidente. Particularmente nesse caso, eu entendo que pode sim, e eu vou acompanhar. Bom, muito bem. Acho que esgotamos bem aí as discussões. Estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, como era esperado, houve um empate. Prevaleceu pelo voto de qualidade o voto do relator presidente. Então, vou registrar aqui o voto vencedor. Proclamo o resultado do julgamento, processo convertido em diligência para a primeira instância para apreciação dos requisitos do pedido de retificação de julgado, nos termos do voto relator, por maioria de votos. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do doutor Rafael e Vênia, peço Vênia pela paciência aí de esperar aí, foi um longo debate por um detalhe processual, mas é um caso bem diferente, né? Eu acho que vale muito a pena discutir, né? Eu acho que é importante aí manifestação de todos, né? Exato, muito obrigado pela atenção, realmente um assunto muito interessante. Foi objeto de discussão sábado pela manhã num tema de mestrado do IBET sobre isso, porque realmente é um tema bastante interessante e pouco discutido até o momento. Muito obrigado pela atenção e um ótimo final de sessão a todos. Bom, então já temos um precedente para você apresentar lá no mestrado. Muito obrigado, excelências. Uma boa tarde. Bom dia, perdão. Já estou com um bebê novo, a gente acorda muito cedo, já estou à tarde, mas é de dia ainda. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, passamos então ao próximo processo da pauta. Kitlen, Rejane, o AIN é o 4091760, a relatora, doutora Maria Alice Formigoni. Sim, o processo já se encontra disponível, o voto já se encontra disponível para a leitura dos senhores. Pois não, como não há sustentação oral, pode já nos apresentar o seu processo e o voto também. Tá certo. Então, olha, trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão de primeira instância que manteve integralmente esse AIN. O AIN trata de recebimento nos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015 de mercadorias tributadas sem documentação fiscal. Em relação a essa infração, foi imputada a multa de 30% sobre o valor das operações. E, fora isso, foi cobrado o ICMS sobre a operação do remetente para a autuada por solidariedade, com fundamento no artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º do RICMES. Também, como as mercadorias sujeitam-se à substituição tributária nos termos do 313Q e 313Z19 do RICMES, né, desses artigos, também foi cobrado ICMS devido por substituição tributária em relação às operações subsequentes, aí nesse caso por supletividade, tendo sido a autuada previamente notificada a recolher os termos do artigo 267, inciso 2, a linha B, do RICMES. Aí no recurso ordinário, ela própria fez uma síntese que eu achei interessante transcrever aqui, uma síntese a folhas 1432 a 1433 das razões de recurso. Então, em preliminares, ela alegou que a decisão de primeira instância não se verificou uma negativa de prestação jurisdicional administrativa na decisão de primeira instância, com ofensa ao princípio do contraditório substancial, em relação a todos esses subitens que ela enumera aqui, o subitem 1 a 5, aqui nesse tópico preliminarmente. Em segundo lugar, outro tema que ela coloca
no item 1 dessa rubrica preliminarmente, foi pela alegação de que a decisão de primeira instância não teria se manifestado sobre esses subitens, do 1 ao 1.5. E o item 2, ela já tinha colocado no 1 como não manifestação em primeira instância, que ela repete, só que como uma questão preliminar, a ofensa ao princípio da tipicidade tributária, porque não teria havido subsunção entre a conduta da autuada e o modelo abstrato previsto na lei. Aí, no mérito, são essas questões que ela enumera de 1 a 6. Tá? Aí, a representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, pugnando pelo seu desprovimento, e tem uma observação. Esse recurso ordinário ele já havia sido julgado pela segunda Câmara Julgadora, que deu provimento logo de cara a uma das preliminares suscitadas. Só que a decisão da segunda Câmara foi anulada pela superior e o processo foi devolvido à nossa instância para novo julgamento. Tá? Então, primeiramente, passando agora ao voto, eu não conheci do recurso com relação às alegações de juros de mora, atualização da base de cálculo da multa e o montante da multa aplicada. Aí, no item 7, eu notei que ela relacionou primeiro as questões, né, no tópico preliminarmente, no item 1 desse tópico, de questões que não teriam sido apreciadas. Aí, como será demonstrado a seguir, todas essas questões foram abordadas e corretamente julgadas, sendo também importante destacar que esse tribunal tem entendido que os órgãos de julgamento administrativo não estão obrigados à análise de absolutamente todas as questões e argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente a abordagem das questões principais e a devida motivação do seu convencimento, conforme o artigo 26 da Lei 13.457. E aí, no item 9, eu transcrevo alguns julgados nesse sentido. Tá? Que, na verdade, assim, a recorrente ela não se conformou, né, com a decisão de primeira instância, então ela tentou um novo julgamento, e realmente foi uma decisão sucinta, mas, a meu ver, todos esses temas aqui foram abordados e decididos. Então, aí eu passo a apresentar isso. Tá? A questão preliminar dos subitens 1, 1 e 2, desse tópico preliminarmente que eu transcrevi no item 2 do relatório, não pode ser acolhida. As alegações sobre a suposta ofensa ao princípio da tipicidade tributária suscitadas na defesa foram devidamente apreciadas e corretamente julgadas na decisão recorrida, conforme os itens transcritos a seguir. E acho que é até interessante ler, porque essa primeira questão tinha sido acolhida pela segunda Câmara, e eu acho que é bom entrar um pouco em mais detalhes. Então, aqui eu vou passar a leitura dos itens 9 a 11 da decisão recorrida. A defendente, em preliminar, alega ofensa ao princípio da tipicidade tributária diante da exigência de recolhimento de imposto por parte do fisco, supostamente sem capitulação legal para essa específica exigência, feita em paralelo com a de recolhimento de multa pelo recebimento de mercadorias sem documentação fiscal. A alegação de falta de tipificação, entretanto, não procede. O imposto pela operação própria do remetente das mercadorias é exigido por solidariedade e o imposto relativo ao ICMS devido no âmbito da ST é cobrado com base no artigo 66C da Lei 6374 de 89. Todos esses dispositivos são citados no relato da autuação, sem que se possa falar, portanto, em exigência fiscal sem a devida capitulação legal. Ressalta-se que o fato de ser exigido o recolhimento do imposto concomitantemente à imposição de penalidade pelo recebimento de mercadorias sem documentação fiscal não eiva o lançamento de nulidade, já que se trata de situações conexas, o recebimento de mercadorias sem documentação
inviabiliza a comprovação do recolhimento do tributo, tanto devido pela operação própria como devido por substituição pelos remetentes das mercadorias, o que acarreta a presunção de não recolhimento do imposto e a imposição de pagamento do tributo autuada, tanto por solidariedade no que tange ao imposto devido pela operação própria dos remetentes, como por supletividade, após descumprida a notificação expedida pelo fisco para recolhimento do imposto devido em substituição. Com efeito, a acusação fiscal não se... Agora, voltando ao meu voto. Com efeito, a acusação fiscal não se refere à falta de pagamento do imposto, considerando-se que a autuada não é a contribuinte do imposto nas operações em relação às quais ele é exigido. A acusação imputada e autuada de recebimento de mercadorias tributadas desacompanhadas de documentação fiscal, infração capitulada no artigo 85, 3C da lei. Tendo-se exigido imposto, considerando-se a conexão entre as operações da autuada e a operação anterior e as subsequentes, e a facultatividade de exigência do imposto nesse tipo de infração, prevista no parágrafo 1º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. Na decisão da segunda Câmara Julgadora, o relator entendeu que, como estava sendo cobrado o imposto, haveria também acusações de falta de pagamento do ICMS, mas isso, na minha opinião, e também conforme foi decidido na Câmara Superior, isso está incorreto, porque não está se acusando ela de falta de pagamento do imposto, apesar de que o imposto está, sim, sendo cobrado dela, mas não por ela ser a contribuinte. Aí, passando ao item 13. Quanto à questão preliminar referida no subitem 1.2, o tópico preliminarmente constante do item 2 do relatório, a recorrente observa que na decisão recorrida não foram detidamente analisados todos os argumentos da defesa acerca da suposta fragilidade das provas apresentadas pelo fisco, da suposta ofensa ao princípio da verdade material, da impossibilidade do contribuinte produzir prova negativa, e nem houve manifestação sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência. Entretanto, conforme se pode observar nos itens transcritos a seguir, não se verificou a falta de prestação jurisdicional alegada pela recorrente. Aqui eu gostaria de fazer umas observações, que é o seguinte: essa contribuinte, ela vendia por meio do Mercado Livre, e aí foi constatado que o Mercado Livre foi notificado para prestar informações sobre as operações realizadas por ela, e o Mercado Livre respondeu apresentando todas as operações que estavam registradas, que ela teria realizado. Aí depois a contribuinte foi notificada a justificar a divergência verificada entre as informações prestadas pelo Mercado Livre e o que constava como operações de saída no banco de dados da Secretaria da Fazenda. E o que ela alegou? Ela falou assim, tem uma diferença entre o que o Mercado Livre declarou e o que consta das minhas notas de saída, mas eu não realizei essas operações, eu só simulei a realização delas para poder aumentar a minha pontuação, o meu ranking como boa vendedora no Mercado Livre. Aí ela foi notificada depois de apresentar os registros de entradas desses exercícios, registros de inventários, apresentar a margem de lucro alcançada nessas operações e as notas fiscais de entrada das operações. Pois bem, ela apresentou os registros de entrada e de inventário sem movimento. Falou que a margem de lucro dela era entre 1,5% e 3% do valor que ela adquiria, as mercadorias. E também alegou que não estava em posse das notas fiscais de entrada. Então, o que o fisco fez? Fez um levantamento fiscal, considerou que tudo que ela tinha vendido foi adquirido sem nota.
e como também não desprezou também essa margem de lucro que ela informou, porque considerou isso totalmente fora da realidade e fez um arbitramento do valor das operações de aquisição das mercadorias com base no IVST das mercadorias, tá? E que mais? Um detalhe importante, sobre os valores informados pelo Mercado Livre, só foram consideradas operações concretizadas aquelas em que houve pagamento de comissão ao Mercado Livre, tá? Porque teve outras operações em que não teve o pagamento de comissão, então isso foi excluído pelo fisco. E o entendimento do fisco foi o seguinte: se por acaso essas operações em que teve pagamento de comissão tivessem sido canceladas posteriormente, a empresa, essa autuada, deveria ter feito notas de entrada para receber essas mercadorias em devolução, só que não consta nada, nada no registro de entrada dela desses períodos. Tá? Aí o que ela alegou? Que as provas, assim, todo o trabalho do fisco foi feito com base nas provas apresentadas pelo Mercado Livre. Ela contestou a validade dessas provas, mas ela não apresentou nada, nem durante a fiscalização, nem em primeira instância. Ela alegou que essas provas seriam frágeis, que haveria ofensa ao princípio da verdade material, que estaria sendo exigida a produção de prova negativa por parte dela, e ela também tinha pedido a conversão do julgamento em diligência para que fossem coletadas mais provas em seu favor, tá? Então, aqui eu vou passar a leitura no item 14 do meu voto, a leitura da decisão de primeira instância, os itens 12 a 14, onde essas questões são abordadas. Então, item 12 aqui. Quanto à alegação da falta de confiabilidade dos dados fornecidos pelo Mercado Livre, é fato que a defendente não faz impugnação específica das informações constantes do demonstrativo de folhas 23 a 439, já que ela não nega a ocorrência de qualquer das operações discriminadas no demonstrativo. Ademais, tal como afirma o fisco, o autuado deixa de trazer aos autos informações e documentos que, em tese, estão ao seu alcance, tais como os dados da movimentação da conta bancária por ela utilizada para operar junto ao Mercado Livre, para eventualmente contestar os registros que serviram de base para a autuação. Nesse contexto, a conclusão é que a impugnação da autuada também nesse tópico não procede. Cabe destacar ainda, com relação às informações utilizadas para lavrar o AIM, que os dados obtidos pelo fisco são referentes a transações finalizadas com pagamento de comissões ao Mercado Livre. Portanto, seria de fato pouco crível que os lançamentos que a subsidiam a autuação remetessem a operações simuladas pela autuada. De todo modo, trata-se de provas licitamente obtidas, aptas a instruir a autuação nos termos do artigo 18 da Lei 13.457. Por sua vez, a afirmação da autuada, no sentido de estar sendo obrigada a produzir prova negativa, não se sustenta, já que esta poderia, como afirmado acima, apresentar documentos relativos à sua movimentação bancária junto ao Mercado Livre, para contrapô-los aos dados utilizados pelo fisco e que serviram de base à autuação. Pelo mesmo motivo, o pedido da defendente para realização de diligência não tem razão de ser. E esse tema, como ele também foi relacionado entre as questões de mérito, eu achei interessante transcrever também o que foi esclarecido na manifestação fiscal à defesa, a folhas 1283 a 1291, que integram os fundamentos do presente voto. Como é um trecho assim meio extenso, eu vou pedir licença para passar a leitura só dessas informações que eu grifei. Então, agora, passando a leitura desse trecho da manifestação fiscal, item 15. Conforme explicado nas notas explicativas de folhas 5 a 7, foi verificada a discrepância
entre operações de saídas obtidas na base de dados da Cefaz e os valores de operações realizadas pela empresa no ambiente virtual do Mercado Livre. Notificada, a recorrente não justificou a discrepância, limitando a responder que nem todas as negociações foram concretizadas. Os registros de entrada, inventários, as notas fiscais de aquisições foram apresentados sem movimento e sem estoques. Porém, a justificativa do contribuinte não pode ser aceita em relação às informações de transações que tiveram intermediação do mercado pago, que não podem ser descaracterizadas como concretizadas, porque nesses casos o cliente, comprador, deposita o valor da compra para o intermediador financeiro, que somente repassa o valor ao vendedor quando autorizado pelo comprador após recebimento da sua mercadoria. Portanto, das planilhas enviadas pelo Mercado Livre, excluímos transações que não tiveram a intermediação financeira do mercado pago. Tendo-se, portanto, que todas as transações com intermediação financeira do mercado pago são operações concretizadas e como não há escrituração das notas fiscais de aquisição daquelas mercadorias, inegável que foram adquiridas sem documentação, ensejando a acusação versada neste AIN, A contribuinte, dentre as várias provas que pode produzir, poderia trazer aos autos documentos comprobatórios de movimentação bancária com o mercado pago, demonstrando que as comissões pagas ou valores recebidos são divergentes dos informados. Não pode negar que tem esses dados, porque o mercado pago fornece para controle dos recebimentos e das retenções das comissões, inclusive eventuais pagamentos a terceiros indicados. Bastaria trazer na sua defesa as transferências relativas a todas as contas bancárias que vinculou para esse fim junto àquela plataforma. No tocante, de fato, como alega a defesa, no tocante às transações não intermediadas, as informações do Mercado Livre não podem ser consideradas concretizadas, mas reitere-se. Neste lançamento, estas foram abstraídas e excluídas, recaindo a exigência em relação a operações e transações que tiveram a intermediação financeira, cujas entradas das mercadorias com documentação fiscal inexistem, estando os livros fiscais sem movimento. Diferentemente do que alega a defesa, somente em relação aos dados cadastrais, o Mercado Livre asseverou que não pode assegurar a exatidão e autenticidade das informações, Não alegou isso em relação a operações e transações. Sobre estas, informou que poderia sofrer possíveis alterações que seriam por estornos e cancelamentos, que no caso das intermediações financeiras caberia contribuinte trazer provas de eventuais ocorrências. Não é crível que a autuada, entre aspas, maquiaria transações, realizando compras fictícias, realizando os depósitos que lhe seriam restituídos com o abatimento das comissões e encargos, posteriormente no montante constante das planilhas. Essa hipótese esdrúxula nem pode ser considerada para o fim de afastar a veracidade das transações. Aí, no final, sobre o pedido de conversão em diligência, essa requisição é desnecessária, porquanto, sendo uma das partícipes das transações, detém, não poderia ser diferente, essa documentação para o seu controle dos recebimentos e pagamento das comissões. Aí eu volto para o item 16. Como o fisco não dispunha de nenhuma informação sobre as entradas das mercadorias e as poucas informações prestadas pela recorrente, no sentido de que as vendas informadas pelo Mercado Livre teriam sido por ela forjadas apenas para alcançar pontuação, e que a margem de lucro oferida nas operações seria de 1,5% a 3%, conforme folhas 11 e 13. Então, como essas poucas informações foram justificadamente desconsideradas, foi necessário apurar o montante e os valores das mercadorias entradas no estabelecimento por meio de levantamento fiscal e arbitramento do valor das operações. Artigos 509 e 493 do RICNES. Note-se que tanto o levantamento fiscal quanto o arbitramento são procedimentos que estabelecem presunções relativas e admitem prova em contrário, cabendo, contudo, ao contribuinte ônus da prova da não ocorrência dos fatos geradores presumidos,
ou dos valores atribuídos às operações, o que não se verificou no presente caso. Aí, no subitem 1.3 do tópico preliminarmente, ela alega a questão de não abordagem, né, da questão da cobrança do imposto por solidariedade na decisão de primeira instância. Então, eu transcrevo aqui os itens 15 e 16, em que isso é abordado e é decidido, e por concordar, eu também adoto como razões do meu voto. Tá? E é aquela questão de que, segundo o parágrafo 1º do artigo 11, presume-se ter interesse comum adquirente da mercadoria ou tomador do serviço em operação ou prestação realizada sem documentação fiscal. Então, aqui eu vou pedir licença para não ler, porque já é um entendimento conhecido, né, dessa Câmara. Aí, no item 19, note-se que durante a fiscalização, a recorrente havia sido notificada a explicar as diferenças detectadas nas suas operações, em decorrência do cotejo entre as informações prestadas pelo Mercado Livre e aquelas constantes do banco de dados da Cefaz, bem como apresentar registro de entradas e inventário, tendo somente apresentado as respostas de folhas 11 e 13, os livros fiscais sem registros, ou seja, não houve nenhuma identificação dos fornecedores das mercadorias. Desse modo, sem ter identificado as origens das mercadorias por ela comercializadas, não faz sentido a alegação de que o fisco deveria ter exigido o imposto desses fornecedores antes de fazê-lo em relação à recorrente, sendo justificada a cobrança desse imposto em face dela por solidariedade. Aí no subitem 1.4, ela também se queixa de não ter sido abordado, decidido em primeira instância, a questão da cobrança do ICMS por substituição tributária em relação às operações subsequentes. E aí eu transcrevo também os itens 17 e 18 da decisão, que, a meu ver, abordaram e responderam, decidiram essa questão. E, por fim, ela entende que ela teria sido, a penalidade teria sido cobrada dela também por solidariedade. E também apresentou isso como uma questão preliminar, né, no subitem 1.5 do tópico preliminarmente, só que no item 19 da decisão recorrida essa questão foi abordada, tá? Porque em relação à exigência de a penalidade, não tem nada a ver com solidariedade, nem supletividade. A penalidade decorreu da infração de recebimento das mercadorias desacompanhadas de documento fiscal. Aí no item 23 eu até coloco que a recorrente afirmou que a multa foi calculada a partir do valor do ICMS exigido por solidariedade, porém está equivocada. A penalidade aplicada foi exclusivamente decorrente do recebimento de mercadorias acompanhadas de documento fiscal. Seu cálculo não teve nenhuma relação com o ICMS exigido no AIM. Tá? Inclusive, se pode observar no DDF, a coluna valor básico da multa, a partir da qual é calculada a multa, foi alimentada pelos valores das mercadorias, apurados na planilha de folhas 440 a 443. Então, ante exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Então, é esse o meu voto. Cumprimento a doutora Maria Alice Formigoni, um voto bem trabalhoso, né? Bem longo, mas com muitos detalhes e muitos elementos para serem analisados. Parabéns, doutora Maria Alice. Obrigada, doutor Erivaldo. Eu só vou pedir licença para desligar a câmera, porque eu estou com um probleminha de bateria, tá? Então, vou ficar aqui só na escuta. Com licença. Ok, sem problema, sem problema. Bem, eu li atentamente aí o voto da doutora Maria Alice e eu estou acompanhando a relatora. Eu entendo que realmente os elementos dos autos aí mostram
que a infração foi cometida, inclusive, me pareceu bem clara aí a simulação aí do contribuinte, né? O ardil aí, eu acho que ficou provada aí a má-fé dele aí em todas essas operações aí realizadas, né? A doutora Maria Alice, dentro do seu voto, mostrou muito bem esse aspecto aí, é a leitura que eu tive aí. E o contribuinte, eu percebi no recurso ordinário que ele não combate essa questão da boa-fé, né? Ele só diz que não é caso de responsabilidade, ele não enfrenta precisamente essa questão do ardil aí do contribuinte. Então, estou acompanhando a doutora Maria Alice. Eu também vou seguir o voto aí da doutora Maria Alice, aliás, um voto muito bom, muita matéria para ser trabalhada e sustentar aí também, né, e até privilegiar o trabalho inicial da colega, né, que lavrou a AIM. Foi um trabalho muito minucioso e pela própria natureza, né, de envolver não só o levantamento fiscal, que o pessoal que trabalha, né, na fiscalização já sabe que é difícil de você fazer esses cotejamentos de entrada e de saída, ainda teve a questão do mercado pago, né, do mercado livre, e essa questão, particularmente da transação, foi um trabalho muito bem feito pela FR de origem, né? Acho que é só isso mesmo, no mais o voto da doutora Maria Alice está perfeito, eu sigo ela. Eu parabenizo a doutora Maria Alice também pelo voto e já adianto que eu vou acompanhar. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Maria Alice, parabenizá-la pelo voto, porque analisou muito bem essa questão do imposto do recebimento de mercadoria desacompanhada na nota fiscal, no sentido de não é uma acusação de falta de pagamento de imposto. Pelo contrário, é uma acusação de que você recebeu mercadoria e receber mercadoria não é fato gerador de ICMS. Porém, como você recebeu uma mercadoria sem documentação fiscal, presume-se o interesse comum e aí você joga para a cobrança do imposto por solidariedade, que é a operação própria da mercadoria. Além disso, se a mercadoria é sujeita à distribuição tributária, há que se cobrar também, como não se sabe quem mandou essa mercadoria, há que se cobrar também o imposto ST referente às operações posteriores por supletividade, com cuidado, e aí o doutor Aldo colocou muito bem a questão, com cuidado pelo autor do feito de ter feito inicialmente a notificação para que possa tudo estar de acordo com relação ao artigo 267, 2b. Então, perfeito o auto de infração, perfeita a análise da doutora Maria Alice, e aí o mercado livre, nesse caso, como recebeu a comissão, aí não tem como ele falar que não procedeu às vendas. E bastaria ele trazer provas nesse sentido, e só o fato dele trazer todos os livros fiscais dele em branco, mostra que claramente ele está operando sem nota fiscal. Então, perfeita a análise, estamos completamente de acordo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a intervenção de todos, estou encerrando os debates. Todos confirmados para a votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido, negado provimento à unanimidade. Julgamento encerrado. Com este julgamento, nós estamos encerrando a pauta de hoje. Tem aqui faltou aqui só Electro, encerrar o julgamento aqui também, que não estava. Estou encerrando a sessão no EPAT. Muito bem, sessão encerrada. Declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu agradeço a presença de todos e todo o comprometimento e toda aí o zelo aí nos julgamentos e pelos debates.
Agradeço aí especialmente aí o doutor Aldo. Estaremos juntos na próxima semana, doutor Aldo? Ou não? Eu não sei, eu fui convocado só para a sessão de hoje. Vai ser uma honra também participar aqui semana que vem. Estou na torcida, vamos ver, né? Mas por enquanto não tem nada definido, né? Tá bom. Só foi mesmo para substituir hoje. Tá bom, espero que volte então em breve. Eu aproveito aí para agradecer o enriquecimento que a gente sempre aprende, né? Com as sessões, com juízes aí de altíssima qualidade, a representação fiscal. Estou muito satisfeito de ter participado da sessão. Obrigado, doutor Aldo. Obrigado, viu? Então, eu peço então que os